Olá, pessoal! Hoje continuaremos nossa temática sobre sistemas de embalagem. Como vimos na aula anterior, os tipos de sistemas de embalagem são diversos. Nós temos as embalagens ativas e as inteligentes. Nós temos também os chamados sistemas em função da composição gasosa. Ou seja, são sistemas de embalagem que irão atuar na atmosfera ao redor do alimento, seja a atmosfera dentro de uma embalagem individual, tá? Aquele espaço que fica entre a embalagem e o alimento propriamente dito, ou em um ambiente de armazenamento, como por exemplo numa câmara fria de armazenamento de vegetais, tá? De frutas frescas. Então, aquele ambiente dentro daquela sala específica tem a temperatura e a umidade controlados para reduzir a taxa respiratória dos vegetais e, consequentemente, esse tecido, que é um tecido vivo, ele passar pelo processo, demorar mais para chegar ao processo denominado de senescência, que é o processo de morte desses tecidos, que é o que a gente chama que está apodrecendo, está deteriorado, ok? Então, você vai modificar essa atmosfera para reduzir a quantidade da necessidade de adicionar ingredientes, aditivos químicos, ou nas situações que não se pode adicionar conservantes químicos, você conseguir prolongar a vida de prateleira sem esses aditivos. E sistemas, revisando sistemas, o que é que a gente chama de sistema? Sistema é todo esse agregado entre alimento, o ambiente entre o alimento e a embalagem e o ambiente externo. Então, isso é o que nós chamamos de sistema de embalagens. Tá? No alimento, revisando também, nós temos vários componentes, como visto em química de alimentos, são variados e cada grupo dessas substâncias reagem de uma forma diferente com a embalagem, com os outros compostos, assim também como os agentes externos, como gases, temperatura, micro-organismos, algum impacto mecânico, uma pancada, umidade, luz e radiação, odores externos. Então, para evitar e reduzir o máximo essas modificações para que o produto chegue ao consumidor com a característica idêntica à que foi produzida, de quando o alimento foi produzido, você tem que tornar uma barreira a essas interações indesejadas. Então, uma forma de tornar barreira é você utilizar embalagem e também ajudar nisso, utilizar a modificação de gases ao redor do ambiente da embalagem. Nós vimos também algumas aplicações, da atmosfera controlada. Ela pode ser utilizada para contato direto com o alimento, aplicadas a diversos tamanhos de embalagem e volumes, e também em material de embalagem fechado ou em câmara fria. Na atmosfera controlada, você vai estar sempre monitorando a quantidade de vapor de água, a quantidade de oxigênio, a quantidade de gás carbônico, a temperatura. Então, tem sempre um equipamento fazendo esse monitoramento. Já na atmosfera modificada, não. Ela é feita a modificação e não se tem esse controle depois, tá? Então, ela é feita ao fechar a embalagem e você não tem mais esse controle no decorrer da distribuição do seu alimento. Algumas aplicações vão depender da natureza e qualidade do produto, do controle da temperatura, da propriedade de barreira que aquela embalagem se ela é barreira mais ou menos a água, ao vapor de água, ao oxigênio, e também pela eficiência do equipamento que vai ser utilizado para este armazenamento. Bom, aqui eu trago uma tabela com produtos alimentícios que são acondicionados em atmosfera modificada. Por exemplo, a carne ela pode sofrer deterioração através de micro-organismos,
de oxidação dos seus pigmentos. Então, a coloração da carne acaba modificando a sua pigmentação, então ela fica com cores diversas, o que não é agradável ao consumidor. Rancificação, devido às gorduras da carne, elas apresentarem uma susceptibilidade, ou seja, elas serem possíveis de serem degradadas pelos processos de rancificação devido ao contato com o oxigênio. Então, você já tem que reduzir a quantidade de oxigênio presente naquela embalagem com a atmosfera modificada quando você tem um produto com uma quantidade alta de gorduras. Então, um exemplo de composição: oxigênio 60%, CO2 entre 25 e 35 e nitrogênio entre 5 e 15. Como nós vimos na aula passada, cada um desses gases são os 3 mais utilizados. E cada um deles tem uma característica específica, de acordo com a composição do alimento que está sendo embalado. E o aumento da vida útil, ele aumenta, se você utilizar essa composição de atmosfera, ela vai aumentar de 2 a 4 dias para de 5 a 12 dias. Então, você consegue comercializar por até 3 vezes o prazo de validade de uma embalagem comum que não tem atmosfera modificada. No caso de frangos, você tem já uma modificação menor na quantidade de oxigênio e maior de CO2 e N2. E você consegue aumentar de 7 para até 37 dias, certo? Hortaliças. A modificação vai variar, o prazo de validade vai variar de acordo com o tipo do vegetal, tá? Pois cada vegetal apresenta um padrão respiratório diferente, então, consequentemente, a percentual e a composição dessa atmosfera modificada entre oxigênio, CO2 e nitrogênio, ela vai variar, certo? Então, consequentemente, você tem um tempo de vida útil diferente. Pão, tá? Você consegue utilizando apenas N2, trocando todos os gases por N2, e você consegue um aumento de 50% até 400% no prazo de validade, ou seja, na vida útil do alimento. Então, é uma tecnologia muito favorável para a ampliação do prazo de validade de alimentos, sem a necessidade de estar utilizando mais conservantes químicos. As vantagens da atmosfera modificada: aumenta a vida útil do produto, promove economia na produção, estocagem e distribuição, possibilita economia em geral, redução das perdas de distribuição, comercialização de produto de alta qualidade, no qual se conserva aroma, cor, frescor dos alimentos, além de melhorar a apresentação do produto, como é a aceitação do consumidor. Não vai chegar aquele alimento com uma cor modificada, não vai chegar um alimento murcho, não vai chegar um alimento com amolecido no lugar de ter uma textura crocante, tá? Então, vai chegar com aquilo que o consumidor espera. Excelente opção para a comercialização de produtos frescos e eliminação de parte ou totalmente de conservantes. Depende do alimento que está sendo tratado. Desvantagens: custo adicional com a embalagem, equipamentos e gases, requisitos dos produtos é bem variável, então você tem que ter uma composição específica para cada produto, principalmente quando forem de origem vegetal. Então, cada um, mas a origem animal também, mas a variação maior ocorre entre os produtos de origem vegetal. Necessita de um controle rígido de temperatura durante acondicionamento, distribuição, estocagem e venda. E necessita de educação do consumidor quanto àquela composição. Um exemplo é o que ocorre com as piadas que as pessoas fazem naqueles pacotes de salgadinho, tipo Cheetos, batata, tá? Então, aquela composição que está ali dentro, ela é uma composição de atmosfera modificada. É graças a ela que você abre a embalagem e tem um produto ainda crocante. Tem um produto que não está tão quebrado, pois o ar ali dentro, ele não tem baixíssimo teor de vapor de água e também não está oxidado devido à baixa quantidade de oxigênio dentro daquele ar, daquele gás que está ali dentro, aquela composição gasosa. E fora que aquele quantidade maior de gás ali dentro serve como amortecedor da embalagem. Então, se a embalagem cair
ou tiver alguma pancada, ela protege o alimento para que ele não chegue quebrado ao consumidor. Aplicações da atmosfera já se utiliza bastante em carnes frescas, vegetais frescos, derivados de leite, tá? Como em iogurtes, nos produtos de panificação, em café. Então, isso acaba possibilitando a venda dos produtos para pontos geograficamente mais distantes do ponto de produção e mais frescos. É possível você produzir um produto lá no Rio Grande do Sul e vender no Piauí ou vice-versa, produzir no Piauí e vender lá no Rio Grande do Sul, no Amazonas, e com as características mais próximas ao de fresco possível, que é uma tendência do mercado de alimentos, certo? Produzir produtos cada vez com menos modificações químicas, com menos conservantes e o mais próximos ao fresco possível. Existe também uma relação entre a temperatura e esses sistemas, tá? A temperatura é considerado o fator mais importante nos sistemas, tanto de atmosfera modificada e controlada, e ele tem que ser controlado rigidamente, e varia de acordo com o alimento, volume, se você tem mais de um alimento no mesmo ambiente, e assim vai. E podem ser utilizados vários tipos de materiais para a embalagem específica para a composição da gasosa, porque não adianta você adicionar aquela composição gasosa dentro da embalagem e a embalagem ser permeável e deixar aquele CO2 sair, aquele oxigênio sair, ou permitir que gases externos entrem na embalagem e fique aquela sua composição inicial, aqueles padrões de quantidade de cada gás, seja modificada porque entrou gás do meu externo para o meu interno da embalagem. Então, os mais utilizados são o polietileno de baixa densidade e o e o polivinil cloreto, que são os mais indicados, ou o PVC e o PEBD. Algumas referências, resolvam os exercícios, mande suas dúvidas e até a próxima aula.